Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou fazer um vídeo comentando algumas coisas que eu já venho falando há algum tempo dentro de outros autores, né? Falando sobre a questão das celebridades, essa treta que está tendo aí relacionado com o sertanejo, né? Em relação aos formatos da indústria cultural também. E deixa eu ver. Ah, tá. E o fenômeno do atual presidente em relação às redes sociais e como o processo de celebritização acabou ajudando no processo de formação dele como personagem e da eleição dele. E eu vou usar como base inicial para falar o meu livro, Quarto Escuro, num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. Quem não conhece, é um livro de ficção que eu lancei em 2015. Né? Eu lancei em outubro de 2015. E como, de certo modo, algumas coisas do livro predisseram, né, o que tem acontecido hoje. Então, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos aos novos inscritos, né? A gente já passou de 600 inscritos e tem tendo inscritos novos quase todo dia, então bem-vindo aos novos inscritos. Não se esqueça de dar like no vídeo, né? Compartilhar, comentar também, gerar comentários é importante para que o vídeo possa pegar e prosperar também no YouTube. E dê uma olhada também nas redes sociais, né, nos livros que estão disponíveis aí, como esse, né? Está disponível tanto para leitura gratuita quanto para compra, né, quem quiser. E se quem quiser apoiar o canal, tem o PayPal também, a conta aí que é na descrição do vídeo, certo? Então, vamos lá. Então, em relação ao tema, né, que eu já vim falando há algum tempo sobre indústria cultural, o que a indústria cultural faz em relação à nossa cultura, né, à nossa sociedade, é criar a ideia de que a relevância dos indivíduos, né, na sociedade tem a ver com a fama que ela conquista na própria sociedade. E aí essa fama conquistada, que é essa celebritização, envolve um processo de transformação dessa pessoa, né, famosa, em produto, né, em produto que possa ser consumido tanto no sentido de ser comprado como produto, como por exemplo as concessões, né, de uso de imagem e tal para produtos mesmo, literalmente, e consumo no nível do consumo intelectual mesmo, né, do consumo do conteúdo carregado para aquela pessoa, né, para aquela pessoa famosa que nós consumimos com apreensão, e aí acaba construindo a nossa noção de realidade, que é bastante problemático hoje em dia, né? Então, hoje em dia nós temos uma série de pessoas que são consideradas celebridades que surgiram inclusive dentro da própria internet e que elas acabam conduzindo de certo modo a forma de pensar sobre uma série de coisas, principalmente inclusive, né, mais problematicamente na própria política, e fazendo com que uma espécie de simulacro de realidade a respeito da política da sociedade acabe sendo construída a partir das visões, né, das opiniões, sejam elas opiniões honestas no sentido de ser da própria pessoa, seja construída a partir de um contrato, né, a partir de uma formulação a partir de que a pessoa, né, foi contratada por, né, que a gente sabe de casos em que celebridades da internet são contratadas por empresas, né, por grupos políticos para ajudar a conduzir uma certa ideologia, né? Bom, para começar, né, nesse livro, num dos quartos escuros Palácio da Alvorada, né? Para quem não conhece o livro, é uma história de ficção, mas com referência a vários fatos históricos, né, do Brasil e do mundo, né, nos últimos tempos, especialmente as questões relacionadas com política, tanto que eu chamo de thriller, né, ou romance policial político. Nos últimos, deixa eu ver, 2015, né? Então a confusão começou mesmo em 2012, então nos últimos 10 anos, né, em que o Brasil e o mundo também está envolvido nessa coisa meio escabrosa, né, de constantes polarizações
a respeito de um assunto ou de outro, o que gera, ao meu ver, uma grande cortina de fumaça a respeito dos problemas de fato sérios e existentes que precisam ser enfrentados, como por exemplo a questão da desigualdade social do mundo, né, que está cada vez pior, se aprofundando mais, e as questões da devastação ecológica, né, do meio ambiente, que tende a colocar a gente num estado de quase, né, perigo de extinção por diversas razões, mas muitas pessoas não veem assim, acham que é exagero. Mas assim, a questão não é essa, né? A questão que eu estou tratando justamente do conjunto de conteúdos que são formulados e debatidos e ocupando o tempo das pessoas para que as pessoas não vejam esses problemas reais. Então, no livro, os acontecimentos, né, da história, a história factual, conduzem o personagem, né, o Label, a criar um laço, né, um vínculo com certas pessoas, né, e essas pessoas têm um desejo que ele se aproveita de certo modo, um desejo de se tornarem celebridades, né, de se tornarem famosas. E aí esse desejo de tornarem famosas faz com que ele use isso para que essas pessoas atuem e ajam de acordo com o plano dele. Certo? Então, apesar de ser uma ficção, mas mostra bem que esse desejo de se tornar celebridade, se tornar famoso, acaba sendo a motivação para muitas ações que podem ser consideradas questionáveis, né? Então, aqui na internet mesmo você vê jovens, né, crianças que fazem loucuras, como eu vi uma vez de um rapaz cortando o próprio cabelo e comendo o cabelo com ketchup e acabou vomitando, né? Só para gerar visualizações, gerar uma celebrização. Você não lembra disso, né? Pois é, então o menino ele fez isso só para ficar conhecido e mesmo ser negativamente. Então a ideia é se tornar uma celebridade a qualquer custo e aí viver disso, sobreviver disso e muitas vezes sacrificando, né, a própria sanidade, a própria saúde, né? Então tem vários exemplos na própria indústria cultural, né? A própria cultura do alto flagelo, né? Cultura de pessoas que começaram a fazer proezas caseiras, se machucando só para gerar risadas e visualizações dos outros, o que é uma coisa até hoje, né? Então, dentro dessa questão de se tornar celebridade, né, as pessoas que o Label na história da ficção, na minha ficção, usa, esse desejo de se tornar celebridade faz com que as pessoas que ele usa na história façam uma ação e aí com essa ação que é o que ele precisava para fazer o que ele queria, acaba se tornando célebres, né? Então são duas moças que ele usa para fazer um ataque indireto, digamos assim, uma exposição de um político famoso. E aí elas acabam se tornando famosas com aquilo ali e posando para revistas, participando de reality shows. Então elas se tornam celebridades a partir de uma ação particular, assim. Muito parecido com pessoas mais jovens não vão lembrar, mas uma moça que num jogo de eliminatório de Copa, não me lembro quando exatamente, do Brasil, né? Ela soltou um fogo de artifício, não, um rojão, sei lá, uma coisa assim. E aí por causa disso o jogo foi suspenso porque o goleiro do time adversário da seleção brasileira meio que fingiu que o rojão bateu nele e aí acabou criando toda uma celeuma em cima daquilo. Mas o engraçado é que ela ficou célebre, né? Foi acidental, não foi de propósito no caso, como hoje muitas vezes se faz, né? Mas aí ela ficou célebre, ela ficou conhecida com aquilo ali e aí ficou famosa e tal. Desapareceu depois, é claro, mas a ideia é que a celebridade acaba sendo uma espécie de produto vinculado a uma pessoa que aí ela vende, né, para gerar dividendos para ela e aí quem explora gera mais dividendos ainda. Então, dentro disso, está tendo uma discussão atualmente, nesse momento, em relação a música sertaneja, né? Então, a música sertaneja atual seria o estilo musical mais, assim, mais bem sucedido comercialmente no momento do país.
é um estilo que evoluiu de uma forma de expressão regionalista, né, que falava do homem do campo e tal, e aí de uns tempos para cá, né, não sei, talvez os últimos 20 anos, evoluiu para uma forma popularesca de afirmação de um estilo de vida, de uma estética, digamos assim, né, de uma estética em que se esvazia o regionalismo, padroniza, né, as temáticas, padroniza a sonoridade, padroniza o visual dos músicos, e essa padronização toda acaba sendo requerida para a manutenção dessa celebridade, desse sucesso, né, desse estilo musical. E aí, assim, ao tentar atender exclusivamente a um formato pré-determinado, né, acaba matando, de certo modo, o aspecto artístico, né, expressivo da forma de arte. Então, que é uma coisa que a indústria cultural faz. Então, a indústria cultural se apropria daquela expressão regional, particular, transforma em produto. E aí vai se reproduzindo a partir dos desejos, do caso, dos pretensos artistas de se tornarem célebres e se tornarem bem-sucedidos, etc. Tal. E aí, pior ainda, é o vínculo desse sertanejo atual com a questão da política, né? E a questão do agronegócio, né? Que tem sido uma coisa bem problemática, porque esses músicos, esses artistas do sertanejo, eles têm se vinculado, né? Nefastamente, infelizmente, né? Podia se vincular de maneira mais positiva com grupos econômicos e políticos que representam o grande agronegócio brasileiro, que ajuda a devastar o meio ambiente, e coloca um monte de agrotóxicos, de venenos nas comidas e, bom, basicamente alimenta a desigualdade social e também a, empobrece a nossa saúde alimentar, mas gera muita riqueza, né, nominalmente o país por causa do PIB, né? O PIB brasileiro é muito preenchido pelo agronegócio, né? Porque são produtos feitos para exportação, tipo soja, milho, né? Cana, essas coisas que são feitas em larga escala e quase não usam mão de obra, muita mecanização, muitos produtos químicos colocados nas plantações. E aí, aparentemente, esses músicos sertanejos eles vêm sendo financiados por esses grupos de grandes empresas e políticos e grandes latifundiários do agronegócio, vinculados a políticos do interior, né, no caso prefeituras, né, e aí muito dinheiro público tem sido usado para financiar esses músicos que exaltam esse pseudo-regionalismo, né, exaltam o interior, o agronegócio, mas na verdade estão exaltando apenas os mega milionários e as mega empresas de agronegócio. Então acaba não valorizando de fato o homem do campo, né, as pessoas que trabalham no campo, a agricultura familiar, essas coisas que seria muito mais representado esteticamente, musicalmente pelo antigo sertanejo, né, aquela música caipira, aquela música que era uma expressão muito espontânea do homem do campo, falando do seu dia a dia, das dificuldades e tal. Então, esse formato, né, que se você for olhar, se você pesquisa sobre o sertanejo, não precisa nem pesquisar porque está na mídia o tempo todo, né, está aqui no YouTube o tempo todo, são músicas que não dizem muita coisa, né? São músicas que não expressam muitas ideias, mas apenas exaltam um estilo de vida, né? Um estilo de vida baseado nessa aparência de homem do campo, mas quando na verdade é o latifundiário, né? O dono de terras, o dono de grandes latifúndios e seu estilo de vida diante de cowboy, bom, aí é só pesquisar para ver, né? Tanto que todos usam o mesmo tipo de roupa, cantam o mesmo tipo de música, mas é evidente, mas os mesmos temas, as mesmas coisas. Mas para não achar que é uma questão simplesmente de gosto musical, né? Quem acompanha o canal sabe que meu gosto não é por aí, mas é uma coisa que vem acontecendo. Então, somado a isso, né? A questão dessa confusão, dessa
discussão toda sobre o sertanejo atualmente, eu acrescento a questão da ascensão, né? O processo de ascensão do atual presidente. Então, ele surgiu como uma celebridade, né? Via internet também, a mídia corporativa, né? A mídia comum, também já trazia ele muito como uma caricatura. Ele é apresentado muito como uma caricatura de político, um político que falava umas besteiras, umas coisas engraçadas, tal, e expressava umas ideias que muitas pessoas acabaram se identificando com essas ideias, infelizmente, né? Ideias de cunho homofóbico, misógino, racista, sexista. Então, essas ideias que com certeza já estavam, né, sempre estiveram latentes, presentes em muitas pessoas da sociedade brasileira, acabaram sendo representadas por ele como uma figura pitoresca. Mas a partir do momento em que começou a se cogitar a ascensão dele como possível presidente e a ascensão de como as mídias sociais se desenvolveram, né, que é uma coisa mais aparentemente espontânea, pelo menos, né? Hoje já se sabe que o uso dos Big Data e como ela se projeta na frente das pessoas como algo espontâneo, mas na verdade as pessoas acabam sendo usadas como meios para propagação, mas muito por concordância dos indivíduos, né? Então o indivíduo, quando ele vê uma mensagem, um meme, uma postagem, uma coisa que ele concorda como ideia, ele tende a propagar, mesmo às vezes sendo uma coisa não verdadeira, uma coisa falsa, ou uma coisa assim, evidentemente ruim, né? Evidentemente violenta, evidentemente propagadora de ódio. E aí, como muita gente se identificou com isso foi crescendo, né? E esse crescimento acabou preenchendo um vazio, né? Que infelizmente na última eleição de 2018 acabou gerando o processo de ascensão e de eleição dele. E aí quem observa com atenção, quem observa com... não precisa nem ser tanta atenção, mas quem observa com olhos realistas a realidade de 2019 para cá sabe que as coisas pioraram muito, né? A própria pandemia piorou mais ainda, mas a ação do governo na pandemia foi negativa, né? Eles serviram muito mais para espalhar o vírus do que para proteger as pessoas do vírus, né? Então, toda essa negatividade que nós vivemos hoje, de 2019 até agora, é também fruto dessa ascensão. E aí eu vejo uma conexão muito forte dessa processo de ascensão com uma coisa que eu coloco no livro. Esse livro eu lancei em 2015, né? A primeira edição é de 2015. Aqui uma segunda edição que eu revisei em 2017. O lançamento foi em outubro de 2015. Em outubro de 2015, ainda não tinha acontecido o golpe que tirou a presidenta Dilma. Era o primeiro ano do segundo mandato dela, que foi um ano que foi travado pelo movimento tanto antipetista quanto anti-Dilma, promovido muito pelo parlamento, e infelizmente, né, conduzido, ao meu ver, pela ressentimento lá do Aécio Neves, né, que claramente disse que tentou empatar o funcionamento do governo. Mas assim, ele só foi mais um representante de uma cadeia de coisas que vinha acontecendo, né, ao meu olhar, né, de agora para lá, de 2012 para cá, né? Então, para mim, tudo começou em 2012, quando a presidenta Dilma desafiou o sistema bancário financeiro, obrigando os bancos a baixar os juros. Então, banco baixar juros quer dizer menos dinheiro para o banco, né? O que o banco ganha é juros, através de juros. E além das outras coisas relacionadas com o pré-sal, Petrobras, com a espionagem lá da NSA, né? A Agência Nacional, né? Não, peraí. NSA. É a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Aqui é em inglês, né? National Security Agency. E aí, esses eventos, né? E, de certo modo, o esforço dela de combater de fato
a corrupção no, no sistema, digamos assim, né? Acabou incomodando muita gente, então ir contra o sistema financeiro bancário e contra, de certo modo, os Estados Unidos por causa do negócio da espionagem em cima da Petrobras. E buscar combater de fato a corrupção dentro dos sistemas, né? Dentro do sistema político, com, com a clara abertura de investigação para a política, inclusive o próprio partido dela, o que acabou se revelando uma coisa boa para o partido dela, né, para o PT, porque se descobriu, né, como você sabe hoje, pelo menos para quem olha para as coisas como fatos e não como apenas aquilo que afirma a sua própria crença, que a minoria dos políticos envolvidos nos esquemas de corrupção era do PT. Então todo mundo dizia que o PT é o maior partido mais corrupto que gerava o esquema de corrupção, era quem criava tudo, tal, tal. Na verdade, os partidos mais envolvidos são justamente os partidos que hoje estão no poder. São os partidos que comandam o país através lá do tal do Centrão no Congresso, né? E o partido do presidente também, né? Já que ele esteve em vários partidos e ele, desses partidos todos, todos estiveram envolvidos também nesses esquemas. Então, ao meu ver, em 2015, né, meio que se desenhava o processo de derrubada da presidente por causa dessa busca dela, né, de maneira meio cega, no sentido de acreditar muito na utopia de uma democracia republicana que ia funcionar com as instituições e que a verdade prevaleceria, né? A verdade prevalece hoje, não só para ela, como inocentada no processo, apesar de ela ter sido derrubada, da anulação dos processos contra o ex-presidente Lula também, e ele podendo ser candidato hoje com grande probabilidade de vencer agora em 2022, mas mesmo assim, muitas pessoas que têm esse espírito antipetista continuam acreditando nas mesmas besteiras, nas mesmas mentiras. Então, em 2015, esse clima todo, quando eu escrevi esse livro, permitiu que eu elaborasse que ela, né, ela seria deposta. Então eu coloco o personagem, o Label, tendo um diálogo com ela no final do livro e dizendo, olha, se você não tomar uma atitude agora mais drástica, vão te derrubar e provavelmente vai ascender alguém com tendências autoritárias. E essa ascensão, né, essa ascensão de pessoas, alguma pessoa com essa tendência autoritária vai ser muito danoso para o país no longo prazo. Então, pode ser um risco muito grande dela, né, da senhora, o personagem falando para ela, não tomar uma atitude mais drástica. Ela retruca dizendo que a atitude drástica que você está sugerindo pode ser uma coisa antidemocrática, o que provavelmente seria, mas talvez nos preservasse do que vem acontecendo nos últimos 4 anos, né? 6 anos, né? Desde 2016 para cá, 6 anos. Deixa eu ver aqui se eu acho a frase exata. Deixa eu ver. Não, senhora presidenta, estou dizendo que se uma atitude de liderança não for tomada agora, talvez tenhamos no Brasil uma figura tão tenebrosa quanto Hitler no futuro próximo. Veja, eu escrevi isso em 2015. Certo? O atual presidente podia estar até em ascensão, por causa das redes sociais, a celebritização, né, dele como figura mítica, né? A palavra mito surge de maneira errônea, né? Claro, mas quem acompanha o canal sabe que mito não é isso. Mas é interessante que eu escrevi isso aqui e pessoas que leram o livro e comentaram, tem uma crônica, uma resenha dele que comenta isso, né? Será que realmente vai ter isso? A resenha foi aqui em 2016, antes inclusive do golpe. O golpe foi em agosto. Então meio que dava para sentir no clima, né? No ar, no clima político do Brasil naquele momento que alguma coisa ia acontecer. Então veja só,
Estou dizendo que, se uma atitude de liderança não for tomada agora, talvez tenhamos no Brasil uma figura tão tenebrosa quanto Hitler no futuro próximo. Entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo que eu prediz, eu previ. Não estou dizendo que eu previ, né, que eu previ o que ia acontecer. Como autor de ficção, a gente sabe que a gente meio que se apropria da realidade e cria em cima da realidade. Então, meio que tristemente eu via uma possibilidade grande disso acontecer. Então, como impacto numa história de ficção, a gente coloca aquilo que causa o interesse do leitor. Mas, infelizmente, é o que aconteceu mesmo. Acabou acontecendo mesmo, né? Bom, pelo menos é a frase do personagem dizendo que seria tão mal, tão pior quanto o Hitler, apesar do alinhamento ideológico do atual presidente com algumas ideias do hitlerismo, né, do nazismo, é, tenham demonstrado que não conseguia efetivamente fazer tudo o que quis, né, pelo menos aparentemente. A gente olha, vê que o, o, todo, toda a construção ideológica e uso do aparato do Estado meio que vem decaindo, né? Vinha decaindo desde o começo, né? Mas com a pandemia piorou mais ainda e aí a própria mídia corporativa meio que ficou contra, mas não de maneira tão forte quanto era contra o lulismo e a Dilma e o PT e tal. Então isso é uma vergonha para a mídia corporativa, né? O fato de não assumir que estava errado, ou pelo menos assumir que assumiu uma posição de cunho ideológico e não de cunho factual. Não tinha fatos para se manter, mas no entanto defendeu aquilo ali. E aí, por causa de omissão, né, acabou permitindo a ascensão dessa figura e, assim, permitir que ela fique de maneira até tranquila, de certo modo. Se a gente olhar bem, é um presidente, um mandato que não deveria ter ido até o fim, porque tem sido extremamente danoso em todos os aspectos da saúde, né, das mais de 600 mil vidas perdidas e da questão econômica, né, da falta de capacidade de resolver qualquer problema do mais simples que seja e da interferência do desrespeito às instituições, respeito aos valores democráticos, o que seja. E sei lá, o desrespeito à verdade, né? O desrespeito à noção simples de verdade sobre, sobre a realidade, sobre os fatos, né? Então, que é uma coisa que os nazistas faziam também, né? Criavam uma realidade fictícia que era propagada e essa propagação fazia com que as pessoas ou se alinhassem ou se duvidassem, pelo menos enfiavam a cabeça na areia, né, com um avestruz e fingia que não era com elas. Até que estourou a coisa e, bom, vamos torcer para que essas coisas melhorem. Então, como eu falei, o livro, o momento final do livro acontece em dezembro de 2015, eu lancei em outubro de 2015. Então eu escrevi ao longo de 2015 e lancei em outubro de 2015. Os momentos finais do livro acontecem em dezembro de 2015 e meio que predizem uma série de situações que a gente vê acontecendo hoje. Mas assim, e é interessante que uma coisa impactante também da história, né? Para quem se interessar em ler, veja que na descrição do vídeo você encontra o livro tanto de graça para ler, como arquivo online, né? Tem online para ler de graça. Ou você pode comprar o livro impresso, certo? Está à venda, como sempre, no Clube de Autores. O próprio Label, o próprio personagem, ele percebe que para poder chamar a atenção para aquilo que ele está tentando mostrar sobre a situação, ele precisava de um impacto, né? De um impacto, de uma celebritização do papel dele naquela situação, né? Para que as pessoas dessem atenção, dessem importância, o que é uma coisa muito triste, né? Então,
Você, para ser ouvido, você tem que fazer alguma coisa impactante antes, seja lá o que for, uma coisa positiva ou negativa. Então, é o tipo de sociedade que nós temos hoje, muito ligada à maneira como a indústria cultural, né? Quer dizer, que é a aplicação do capitalismo nos produtos culturais que acabam gerando essa vinculação do produto de conteúdo cultural com o consumo, né? Com o espetáculo, né? Com a coisa mesmo de produto a ser consumido. Bom, eu acho que é isso, né? Eu ainda vou ver como é que eu vou chamar esse vídeo. Acho que celebridade é alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado, né? Comentem, deem sua opinião, certo? Se for contra, né, faça um favor de pelo menos colocar uma opinião contra que seja fundamentada e não como uma pessoa em rede social que depois do vídeo que eu coloquei falando do livro, né, sobre o discurso do Lula, a impressão que tenho é que nem assistiu o vídeo, simplesmente colocou aí embaixo o nome do atual presidente 2022. Certo? Então, a ideia assim que para quem acompanha o canal sabe que apesar de eu ter uma posição bem clara, mas é uma posição argumentada, né? Não é simplesmente eu quero assim porque acho melhor o que seja. É uma coisa diante das argumentações, diante do que a gente enxerga. Mas, e se for positiva, claro, né? Fique à vontade, escreva, coloque a opinião, comente, veja o livro, né? Veja o livro Um Quarto Escuro do Palácio da Alvorada, que, na minha opinião, é uma ficção bem legal, bem interessante. Eu gostaria muito que um dia virasse alguma coisa de audiovisual, um filme, uma série, sei lá, um curta-metragem, porque ele é bem visual, né? A escrita é bem visual. Bom, é isso. Então não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e continuar seguindo aí o nosso canal Super Acadêmico. Valeu!